vamos continuar aí a nossa sequência de estudos relacionados a o tema Uma Família para a Glória de Deus. Nós chegamos aí no tema 4, que é o papel de cada parte, né, da família e as funções que cada um deve desenvolver na família. Começamos semana passada, né, tratando sobre isso, e ainda temos uma caminhada aí na nossa proposta aí. Então, a proposta do estudo aí, como uma família, como um projeto maior, né, uma família para a glória de Deus. Então, nós já estudamos que essa família foi planejada pelo Senhor, que essa família recebeu algumas normas, algumas diretrizes, algumas ordens, né, específicas. Vimos também que ela recebeu propósitos, ela tem um alvo, né, um objetivo. E agora estamos estudando aí o ponto 4, que é que a família pressupõe a existência de um marido, de uma mulher e filhos, com papéis e funções diferentes e complementares. Nós começamos isso na semana passada, e aí começamos a estudar sobre as posturas, primeiramente dos meninos, né? As posturas exigidas aos maridos. E nós já caminhamos aí, se não me engano, com 5, acho que foi. Vamos ver aí como que você está, a sua aplicação nas aulas da escola dominical. Você que está anotando aí, que eu disse para você trazer, né, um marcador de texto para pegar os textos, aquela coisa toda. Depois fazer lá, pro Dia dos Pais, um livrinho, né, para ele com todos os versículos, né? E aí depois ele vai fazer isso com você também, na hora que a gente for estudar sobre as posturas exigidas para a esposa, né? Aí você escolhe lá o verso que você acha mais interessante, né? Manda enquadrar, né? Põe no lado dele, lá do guarda-roupa. Toda vez que ele abrir a porta, ele vai ver o quadrinho, né? Então, vamos ver como que você está aplicado aí. Quais foram os primeiros papéis que nós vimos que a Bíblia, estudando, nós já lemos esses textos, nós vamos relembrando conforme for passando aí, vamos relembrando a leitura deles, mas vamos ver, me ajudem aí, o que nós já falamos a respeito dos papéis aqui? Não é aquilo que você acha, é aquilo que nós já estudamos. Vai lá. Amar a esposa, o que mais? Liderança, quem que falou liderança aí? Liderança. Esse é amor sacrificial, né? Que é o amor de todo. Investimento. Vamos tentar então aqui lembrar. A primeira coisa que nós tratamos foi a questão da liderança, né? E essa liderança é ser só o mandão da casa? Obviamente que não, né? Mas sim exercer um direcionamento, porque mandão você não manda em nada, né? Mas dar esse direcionamento na perspectiva familiar, social, financeira, educacional e espiritual, né? Então, você como pai, você tem que organizar a sua família e dar esses direcionamentos lá. Não só mostrar para a sua família quais são os valores que a sua família tem, quais são as crenças que a sua família tem, mas também quais as práticas que a sua família aceita ou não aceita. É seu papel definir esse negócio. Quais são as nossas crenças? Nós cremos no quê? Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, Dia das Bruxas. Vai definir lá o que você crê. Não, nós cremos na Bíblia. Então tudo bem. Porque a partir do momento que você define qual que é a base da sua crença, você já elimina as outras crenças. O problema hoje, né, que dentro dessa liderança espiritual, a gente acaba incentivando, dentro de um lar cristão, crenças que não fazem parte do arcabouço bíblico e cristão, né? Então, quando aí você fala, pastor, é uma questão cultural, é uma questão folclórica. Você está passando crenças. Sim ou não? Se você chega para o seu filho e fala assim, todo dia 2 de novembro nós vamos no cemitério acender uma vela para o vovô que já morreu. É só uma prática? É só uma questão cultural e folclórica? É óbvio que não. Você está ensinando uma crença.
Vovô está na escuridão, nós precisamos acender uma luz para ele. Você está ensinando? Crença. Então você tem que definir na sua liderança qual que é a crença da sua casa. Chegou lá, a mulher pôs sal grosso atrás da porta. Você casou com uma mulher meio esquisita lá, ela joga sal grosso atrás da porta. Aí você pega e fala assim, mas o que é isso? Para espantar os maus espíritos, os maus olhados, Aí você fala, é cultura dela. Fazer o quê? Seus filhos vêm e começam a receber essa prática. É só uma prática? Não. Você está ensinando crença. E tem maus espíritos? Tem isso? Preciso jogar sal grosso mesmo? O quê? Você está ensinando crença. Então, na liderança espiritual, irmãos, você tem que focar crença, valores, que as suas crenças vão gerar um padrão ético, um padrão tal, e prática, que tem que estar em concordância. Porque você pode até falar para o seu filho assim, olha, como valor, nós não aceitamos mentira. Aí alguém liga no telefone e fala assim, quem que é? É o tio, não sei o quê. Atende e fala que o pai não está. Você ensinou o valor, mas não fez a prática. Você é um miserável. Porque a liderança está fundamentada nesse tripé. Crença, valores e prática. Modelo. Tudo bem? Então a liderança não é simplesmente ser um mandão. Eu recebi ontem à noite, inclusive, um telefonema pedindo oração, uma família, o pai, a mãe e a filha. Filha única, aquela coisa toda, que já traz por si só as dificuldades, né? Porque acaba ficando muito o centro, é a função e tal. É bom ter uns 3, 4 irmãos, porque ele não se sente o centro do mundo, né? Mas tudo bem. Tem casos que não pode, então segue lá. Aí a menina vai fazer 18 anos agora, da família. Aí começou a arranjar um namoradinho, e aí falou assim, o namoradinho vai vir dormir em casa. Aí o pai falou, não. Tá certo isso não. Aí o pai bateu firme e colocado que não ia, mas só resolveu bater firme e colocado agora, quando a menina vai fazer 18 anos. O que aconteceu? A mãe e a menina saíram de casa. Alugaram a outra casa, a mãe cobriu. Tem mãe que é uma desgraça, hein, gente? Tem mãe que, olha, o problema da casa é a mãe. Porque ela encobriu a menina, falando, não, a mamãe vai com você. Aí alugaram a casa, levou a menina, para a menina receber quem lá? Olha como você é esperto. Recebeu o namorado. Aí o pai está coitado, está na tristeza só, porque perdeu a mulher e a filha numa tacada só, e ainda por conta do namorado. Vai adiantar o cara brigar agora? Não vai, meu amigo. Você não ensinou crença, você não ensinou valor, e você não ensinou prática desde o começo, cara. Não é nos 18 anos que você vai colocar isso na cabeça de ninguém. Vai colher o fruto amargo dessa situação. Então, liderança é isso. Tudo bem? Além da liderança, nós falamos desse amor sacrificial. Lembra do texto lá de Efésios, né? Efésios 5. Amai. O próprio texto vai falar as mulheres serem submissas, então aponta para essa ideia da liderança masculina. E vai dizer que devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Deu a sua vida por ela. Tudo bem? Então essa é a ideia. Esse amor sacrificial. Depois nós vimos, ainda no texto de Efésios, capítulo 5, que aquele que ama o seu próprio corpo, alimenta, cuida dele, ou seja, tem um investimento. Como o nosso padrão é fazer isso para com a nossa esposa, como Cristo faz com a igreja, e o texto diz, olha, Cristo dota, Cristo mantém ela irrepreensível, sem mácula, sem ruga, tarará, ou seja, tem um investimento do noivo, né, no caso de Cristo, para manter a igreja dentro de um padrão. E o nosso também. Como nós temos que fazer a semelhança de Cristo, é a responsabilidade nossa
como papel de marido, investir no bem-estar da esposa, no crescimento pessoal, profissional, né? Faz parte do nosso investimento. Não sei se você já prestou atenção, quando é um negócio, está na normalidade, né? Quando está na normalidade, a esposa geralmente fala para você assim, bem, eu estou pensando em fazer um negócio assim, assado. Se você fala, não, larga a mão disso, geralmente ela fica por isso mesmo, tá bom, vou comprar briga, não, deixa desse jeito. Mas se você falar assim, não, bem, faz sim, o que vai acontecer? Ela não vai fazer? Só porque você falou para ela fazer? Não, a tendência é o quê? Ela se encher de ânimo, ela falou, agora ele falou que posso fazer, agora me incentivou a fazer, agora ninguém me segura mais. Esse tipo de investimento é responsabilidade sua. Apoiar os sonhos, apoiar os projetos, desde que estejam dentro de um padrão bíblico, obviamente, né? Mas é seu papel investir nessa perspectiva também. Isso é investimento. E nós fomos até aqui ou fomos um pouquinho mais? Quem está anotando aí? Foi até o temor de Deus. Então, integridade e retidão, que é o seu exemplo, né? Que aí nós pegamos o texto de 1 Timóteo, né? Em especial o 3 aqui, a questão de irrepreensível, tal. E o temor a Deus. Paramos aqui. Maravilha. Que, como eu te disse na semana passada, não é uma ordem hierárquica aqui. Alguém poderia falar, mas o temor do Senhor tem que ser a primeira coisa. E nós vimos no Salmo 111, inclusive, essa questão do temor do Senhor. Você tem no princípio do Salmo 112, que é o salmo que eu chamo do homem virtuoso, que você vai ter ali o temor do Senhor. Então, porque se você perder o temor do Senhor, você vai fazer besteira. Nós já temos estudado isso em várias situações. Isso aqui é primordial. Você vai conseguir ser um bom líder, amar sacrificialmente, investir, andar de modo reto, obviamente, se você temer o Senhor. Porque o dia que você perder o temor do Senhor, acabou. Você perde o último esteio, o último freio que você tem na sua vida. Porque se para você o que Deus é, o que Deus não é, você pouco importa, se o que ele faz, o que ele não faz, o que ele revelou e deixou de revelar, para você não tem peso nenhum, você vai dar vazão aos desejos do seu coração. É aquilo que Paulo vai falar em Romanos, Deus vai tirar a mão e vai te entregar os seus próprios desejos, inclinação mental e inclinação do coração. O que vai acontecer? Podridão, devassidão. Só vai acontecer coisa ruim. O dia que você perder o temor do Senhor, Deus faz assim, tá bom, meu amigo, então segue o seu coração. E o seu coração vai te levar para onde? O arco-íris. Mas não o arco-íris da aliança de Noé, o arco-íris da outra ideologia que está por aí. Vai te levar para a devassidão. Não tem outro caminho para você. Tudo bem? Então, temor do Senhor. Então, seguindo aqui, vamos abrir a Bíblia lá, em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 35. Aqui Paulo está tratando sobre culto, uma situação de culto. E aí ele expressa, dentro do contexto aqui, reforça essa ideia da autoridade, da liderança masculina, inclusive na perspectiva espiritual. E aí ele vai tratar de um assunto, que depois a gente vai trabalhar mais quando for tratar das mulheres, mas que serve para eu chamar a atenção para esse papel do marido aqui. Diz assim, se porém, ou melhor, vou ler antes aqui para você entender. Verso 32, vamos começar no 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aí ele diz o contexto. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas
como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem onde? Em casa, a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. A ideia, nós vamos depois trabalhar quando tratarmos com as mulheres, nós vamos focar um pouco mais, mas a ideia geral aqui é que a responsabilidade do ensino ou da liderança espiritual é do marido. E que ele tem que estar preparado para cumprir o papel de discipulador, de ensino. Qual que é a nossa realidade como igreja? Nós temos mais homens ou mais mulheres na igreja? O dobro. E essa é uma realidade da maioria das igrejas. Porque nós estamos passando aí por uma situação em que o homem não assume a sua responsabilidade. Você tinha que estar preparado a tal ponto, irmãos. Quando seus filhos chegam para você lá, pai, por que é isso na Bíblia? Você tem que estar pronto para responder. Não significa que você tem que ser pastor, que você tem que ser pregador, que você tem... Não, mas você tem que ter conhecimento bíblico. A esposa tem alguma dúvida, não sei o quê, vai te questionar em casa. Vi hoje no sermão, porque no sermão não dá para você ficar parando, perguntando. Não, hoje no sermão o pastor falou tal coisa. O que é isso? Você tem que estar pronto para responder. É sua responsabilidade como marido ter um conhecimento doutrinário, teológico, bíblico, confessional, suficiente para sanar as dúvidas da sua família. Por isso, o papel de ensino é seu. Não só do ensino teológico, doutrinário, como é o contexto aqui de 1 Coríntios, capítulo 14, 34, mas o ensino de um modo geral. Veja lá Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, o verso é de número 4. Vamos ler juntos aí? Efésios, capítulo 6, verso 4. Todos. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Veja que essa é uma responsabilidade paterna. Nós já falamos isso há algum tempo para vocês. No último congresso da UPH que nós tivemos, o reverendo Joer também chamou essa atenção. A palavra que aparece aqui em Efésios 6, 4, é a palavra pater, no grego, no plural. A gente usa no nosso contexto e fala assim, cadê seus pais? Nós estamos referindo ao pai e à mãe. Mas aí eu digo assim, a escola fala, reunião dos pais. Pode ir o pai, pode ir a mãe. Mas quando a gente fala assim, olha, nós vamos ter a comemoração do dia dos pais. Também está no plural. Mas vem a mãe e o pai? Não, só vem o pai. Então aqui é essa a ideia. É o pai, é a palavra pai no plural. De quem é a responsabilidade de criar e de admoestar, de disciplinar, segundo a Bíblia? Do pai. É uma responsabilidade paterna. Só que o que nós vemos no dia a dia em relação à educação da criação dos filhos? O pai chega e fala assim, bem, a mulher, olha o filho aqui, é o Juninho. Bem, dá um jeito no Juninho. O Juninho subindo na cabeça dele, cagando na cabeça dele, fazendo tudo na cabeça dele. Bem, é o Juninho. Tinha que castrar um cara desse, porque esse cara não pode ser pai. A responsabilidade é dele, meu Deus do céu. De ser líder, de ser o esteio da casa, de ser o fundamento, de ser a fonte de ensino espiritual, de ensino financeiro, educacional, em todas as áreas, de criar, de ser exemplo, de criar, de admoestar, de não conduzir a ira. A responsabilidade é sua como homem da casa.
problema é que o homem hoje tem pulado fora dos seus papéis. E aí cria filhos piores que eles. Porque eles já são ruins e criam filhos piores. Porque não tem o exemplo do pai, não tem a autoridade do pai, não tem a firmeza do pai, não tem o criar na disciplina. Porque nós vimos, já estudamos isso em Provérbios, toda criança nasce assim, como uma tábula rasa, onde você vai imprimir os valores nela. É isso que a Bíblia diz? É ou não é? Não, a Bíblia diz que ele já nasce completamente em pecado. A tábula já está toda escrita e inclinada para o mal. A estultícia está ligada ao coração da criança. Você não precisa sentar para o seu filho e falar assim, hoje a aula vai ser sobre mentir. Você precisa dar essa aula para o seu filho? Ou então você tem uma aula, hoje vem aqui, o papai vai te ensinar a morder o amiguinho da escola. Você precisa ensinar a ser violento? Vem cá que hoje eu vou te ensinar como ser mal criado com a sua mãe. Você não precisa ensinar nada disso. Já está na essência do miserável. Já nasceu assim. Nasceu em pecado. Por isso, criar na disciplina e na admoestação do Senhor é um negócio que dá trabalho. Você tirar a estultice da criança é um negócio que dá trabalho. E aí a responsabilidade que Paulo coloca é do pai. A responsabilidade é do pai. E aí, minhas queridas jovens, que ainda estão na bênção de ter a oportunidade ainda de escolher o varão, né? Porque quem já escolheu já era. Mas Julinha, Lolo, Júlia, quem mais está aqui com nós aqui das meninas? Acho que é só, né? Bia, né? Vocês que têm aí oportunidade ainda de, meu Deus, quem que eu vou escolher, né? Aí, escolha bem, pelo amor de Deus. Talvez a sua mãe fale, se eu tivesse ouvido uma aula como essa, não estaria onde eu estou agora, no deserto, com esse camelo que está comigo. Já foi, é o camelo agora, não esquece não. Mas quem tem a dúvida, né, tá aí, escolha bem. Porque você tem que pôr um cara para ser o esteio da família. É um cara que, se acontecer uma situação que todo mundo vai entrar em desespero, ele está lá. Calma. Eu estou aqui. Pode estar já com a diarreia, com a fralda cheia, não tem problema. Mas, pelo menos, ele assume o negócio. Eu sou o pai daqui. Pai, o que nós vamos fazer? Calma. Pronto. É sua responsabilidade ser o esteio, ser a base do negócio para dar segurança para o seu filho, para você chegar e falar, Juninho, só esse Juninho, o menino dá até um streamlick. Você olha para a figura e fala, ele já sabe. Hoje o pai olha para o moleque mostra a língua para o pai. Não é assim? É assim. Porque olha para o pai e vê uma figura de modelo, vê uma figura de autoridade, vê uma figura de alguém que está nas rédeas, que segurou o timão, que está levando o navio para o caminho certo. Não. Olha para o pai e fala assim, meu pai não sabe nem quem que ele é. Ele não sabe nem o que ele deve fazer da vida. Aí como que você vai criar alguém se você não sabe nem para onde você está indo? Como que você vai direcionar a vida de alguém se você não tem rumo? É sua obrigação criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E aqui é o outro problema, irmãos. A ausência da figura paterna. Só tem uma coisa pior do que um pai banana. Um pai banana ausente. Hã?
Então, mas você vai ver, não dá conta de suprir tudo que precisa suprir. Por mais guerreira que essa mãe seja, por mais que ela consiga se equilibrar nas duas canoas e ainda surfar as ondas das dificuldades. Não é a mesma coisa, irmãos. Deus não estabelece, porque se fosse só um se desse conta, ele não precisava ter estabelecido a família. Pode falar, Ana. A relação com o Pai eterno. Perfeito. A gente vê o que acontece. Mas como pai, Então veja, é bem colocado, né, essa ideia de que a minha relação com o pai, ela acaba de certa forma, principalmente no contexto de criança, me apontando para a relação com o Pai eterno. E vai além, irmãos. Eu já te contei aqui, ainda mais agora, barba branca, gordinho, né, que eu tô. Então é mais. Mas mesmo sem a barba, vivi algumas situações que as crianças pequenas, né, em especial o Lourenço, eu já contei aqui a história para vocês. O Lourenço chegou, devia ter uns 5 aninhos. Aí ele chegou na igreja, ele olhou para mim, olhou para o pai dele e falou assim: pai, esse aí que é Deus? Aí, né, o pai, o quê? O pai falava: hoje nós vamos na casa de Deus. Aí chegava lá, quem estava lá? Eu. Né? Vamos ouvir a palavra de Deus. Quem que fala? Eu. Né? Então, na cabeça de uma criança, quem que era Deus na cabeça dele? O pastor. A figura do pastor. Aí, o pai veio me contar, eu fui explicar, sentamos com o Lourenço, explicamos, tal, porque o pai falou: o que eu falo agora que não é, né? Como que eu respondo isso? Aí sentamos, brincamos, nem isso gravou. Porque a criança, irmãos, ela precisa de uma figura para conectar com o metafísico, com a questão espiritual, com a questão sobrenatural. Se na igreja ela vai fazer isso com a perspectiva da liderança, na perspectiva familiar, o alvo deveria ser o pai. Que vai agir da maneira correta, de modo a não, diz aí o verso 4, não provocar os vossos filhos a ira. Nós vamos falar isso quando tratarmos das posturas exigidas aos filhos, mas já mencionei. O que é provocar um filho a ira? É você não ter critério. A falta de critério, de limite, provoca qualquer um a ira. Esqueça um pouquinho essa questão familiar. Pensa lá no seu trabalho. O seu chefe não é seu pai, mas imagina a sua relação. Você chega lá e fala assim: hoje, né, a postura da empresa é A. Se não fizer A, vai dar problema. Tá bom. Passa uma semana, vem outro memorando. A postura da empresa é B. Mas e o A? Não, esquece o A, agora é B. Tá. Passa mais 15 dias, vem outro memorando. Agora a postura da empresa é C. Aí você fala assim: nossa, que alegria trabalhar nessa empresa. É sempre uma coisa nova. É assim que você fica? Você fica tiririca da vida. Mas peraí, o que vocês querem da vida? Afinal de contas, é A, B ou C? O que nós vamos fazer? Qual que é o alinhamento da empresa? Vocês ficam mudando de semana em semana, não vai dar certo. É isso que acontece na relação do pai e dos filhos. Se você não expõe os limites claramente para os seus filhos, ele não sabe o que ele pode fazer, aonde pode fazer e quando ele pode fazer. Nós já tratamos isso em outro momento, né? É aquela história: pai, posso ficar de cueca? Pode. Aí ele chega na igreja, arranca a calça e fica de cueca. Aí você fala: não é assim não. Mas o senhor falou que podia? Não. Você tem que falar o que pode fazer, onde pode fazer. Falou: em casa, quando tiver só a gente, você pode. Se tiver visita, não pode. Então, o que fazer, onde fazer, por que fazer, como fazer. O limite tem que estar o mais claro possível. Se você não estabelece limites de modo claro, e ele faz diferente daquilo que você está pensando, você vai chamar a atenção dele porque ele tirou a roupa lá, está de cueca.
Aí ele vai falar, pô, mas falou que eu podia, agora eu não posso. Você acha que ele vai ficar feliz ou irritado? Irritado. Isso é provocar o filho à ira. Então, você vai ter que passar esses limites de uma maneira clara, que é aquilo que eu falei anteriormente. Você vai ter que dar, de modo claro, a sua crença, seus valores e a sua prática. Se a regra do jogo está redondinha, está certinha, linear, bonitinha, e ele sabe da regra do jogo, o que pode fazer, quando pode fazer, como pode fazer, por que pode fazer, em que lugar que pode fazer, tiver tudo no script certinho, ele entendeu esse negócio, você vai ter vida fácil. Porque se ele quebrar o limite, quando você for criar na disciplina, na demonstração do Senhor, ele já até está sabendo por que ele está sendo repreendido. Porque você vai falar, viu, qual que era o limite que o pai falou? Qual que era a regra aqui em casa? Ah, tal coisa. O que você fez? O contrário. E aí? Qual que é a punição nossa aqui em casa se acontecer tal coisa? Você já sabe tudo isso, o cara conhece. A criança já sabe, se ela fizer isso, ela vai ficar de castigo. Se ela fizer aquilo, ela não vai ter celular. Se ela fizer determinada coisa, vai levar uma palmada, 2 palmadas, 3 palmadas. Ou seja, você estabelece o limite. Aí, se ela ficar brava, ela vai ficar brava com ela mesma. E não contigo e nem com a circunstância, porque já estava estabelecido, já estava ensinado. E é sua responsabilidade como pai estabelecer os limites da sua casa. Não quando a menina for fazer 18 anos, como é o caso da história que eu te contei, mas desde do começo. Sim, mas aí dentro da perspectiva do limite, você vai ter que construir desde pequeno. E quando você constrói o limite desde pequeno, você não impõe por medo. Agora, quando você chega, você não impôs durante a infância, chega na adolescência, o negócio... Aí você vai querer impor por autoridade, por autoritarismo, ou eu sou o pai, você tem que gerando medo, vai dar problema. O bicho vai arrepiar. Falou, minha vida inteira eu não tive isso, por que agora você vai querer fazer isso comigo? Isso vai irritar. É a falta do critério. Mas se eu apresento o critério desde pequenininho, e ele sabe que ele precisa, ele é dependente de mim quando ele é pequenininho, ele vai aprender e vai assimilando por honra. Perfeito. E outro, o medo, ele pode até aguentar até ele sair de casa. Depois que ele saiu de casa, ele vai te envergonhar. Porque o medo, ele gera só aquela questão daquela fatia. Falar, agora eu estou livre do meu pai, estou morando fora, ou sei lá, eu saí de casa. Agora não preciso obedecer mais. Então, isso é verdade. Mas veja, é algo construído. Então, mas aí não é a questão que você vai fazer, você vai apanhar. O que eu estou falando justamente aqui. Vai na contramão dessa postura. Você vai trazer limites. Você não vai apitar o pênalti sem falar o que é pênalti. Se você trouxe... perfeito. Se você trouxe os limites desde pequeno, já explicando a regra do jogo, falou, se você pôr a mão na bola dentro da área, é pênalti. Você não precisa... E quando é pênalti, o time adversário vai dar um tiro direto e a chance de você levar um gol é muito grande. Pronto, explicou a regra. Tudo bem? Se acontecer, você não vai precisar nem ficar bravo, nervoso, não sei o que você fala assim, pôs a mão na bola, né, cara? E aí? Se pôs a mão na bola, o que é? É pênalti. E se pôs pênalti, o que acontece? O adversário vai dar um tiro direto. Então, e a chance de você levar o prejuízo é grande. Então, você já sabe disso? Sabe. E por que você fez? Desculpa. Então tá, então bate o pênalti. Traduzindo, meu amigo, se você mentir aqui em casa, você vai levar um tapa na bunda. Tudo bem? Estamos claro? Sim, assim. Você pode mentir? Não.
Em nenhuma situação? Não. Em nenhum contexto? Não. Esse é o valor? Essa é a crença? Tá tudo beleza? Tá. Pegou o moleque lá na mentira. Aí você chega e fala, ô Juninho, e aí? O que você fez? Menti. Pô, e aí, cara? Você foi mentir? Eu já não te falei? O que vai acontecer agora? Eu vou levar um tapa na bunda. Então. Você entendeu que foi isso que aconteceu? Entendi. Então o que você vai fazer agora? Já até vira para você. Sem estresse, sem nada. É criar na disciplina de uma situação. Você está fazendo as coisas da maneira clara. Isso não gera ira. Ele vai ficar com raiva dele. Fala, nunca mais vou fazer isso, cara. Eu não quero. Ele não vai ficar com raiva do pai. Ele vai ficar com raiva dele, daquilo que ele fez. E deixa ele ficar com raiva, porque é importante ele ficar com raiva disso também. Porque aí ele vai, antes de fazer de novo, vai falar, eu não quero viver aquela situação de novo. Então eu vou recuar. Esse papel não é da mãe. Esse papel é do pai. Só que hoje você vê os caras tão mônicos, os caras, coitadinho. Você já viu aquele tantão que foi levar um moleque para levar uma injeção lá? O cara chora mais que a criança. Cara, aquilo é uma vergonha para os homens. Se fosse na época dos espartanos, já tinha cortado a cabeça dele. Porque aquilo é uma vergonha para os homens. O cara pega o bebê, não vai criar, não vai pôr limite, não vai aplicar correção. E esse cara vai ser um Juninho, esse menino vai ser um Juninho que vai dar trabalho para esse cara lá na frente. Se não der um trabalho quebrando as regras da sociedade, vai dar trabalho sendo um cara inseguro que não vai conseguir nem manter a própria família em estabilidade. Vergonha. E é seu papel construir uma educação firmada no padrão bíblico para que o seu filho seja melhor que você. Você não está em competição com seu filho. Você tem que fazer do seu filho um cara melhor do que você. Porque um pai, ele sabe que ele é o professor. Ele é o discipulador. Quando o filho ultrapassa o seu patamar, o verdadeiro pai, ele se alegra. Meu filho está melhor que eu. O filho aprendeu. Missão cumprida. Aquilo te traz prazer, te traz, não orgulho no sentido negativo, né? Um orgulho no sentido positivo, não sei se tem isso, mas a ideia de satisfação, de falar assim, obrigado, porque o Senhor abençoou as obras da minha mão. Eu ensinei esse menino, tinha tudo para dar errado, e o Senhor deu graça e ele está melhor que eu. Ele tem feito escolhas melhores do que as que eu fiz quando eu tinha a idade dele. Esse é o padrão. Boni. 2 filhos. Uhum. Não, cada um tem o seu jeitão. Tem um curso que a gente fez quase 6 meses, que eu fui falando no encontro de casais sobre criação de filhos. Eu não sei se vocês lembram disso, já faz uns 2 anos aí. A questão da criação de filhos é que você tem que entender que cada filho é diferente. Se for usar um padrãozão, vai dar problema. Pode ser que para um dá certo e para o outro não. Eu tenho que identificar qual que é a melhor maneira de eu produzir os mesmos limites, as mesmas crenças, os mesmos valores, a mesma prática, mas para cada realidade. É aquilo que os antigos falavam, né? Nem os dedos da mão são iguais, imagina os filhos. Então, criar menino é de um jeito, criar menina é de outro jeito. E dependendo, você tem 2, 3 filhos, meninos,
Cada um você vai ter que identificar qual o melhor método. Agora, o currículo é o mesmo. É a mesma crença, são os mesmos valores, são as mesmas práticas. Só que o método que você vai aplicar, a didática que você vai usar, né, os educadores aí para me auxiliar, a pedagogia que você vai aplicar tem que ser diferente. Né? Porque cada filho tem características. Tem um que vai se isolar mais. Então, eu vou ter que gastar mais tempo para estar passando princípio para ele. Tem outros que eu vou ter que quase que jogar água para dar uma separada. Né? Então, eu vou ter que trabalhar. Mas então eu vou identificar como pai qual que é a realidade de cada filho e aí eu vou traçar planos. Né? Por exemplo, às vezes, em casa em 3, 2 meninas, um menino caçula ainda. Então, o que fazia? Tinha momentos que, combinado com a Clarissa, tinha atividades só com as meninas. A Clarissa ia fazer com a Duda ou com a Lolo e tal. Aí tinha momentos que eu tinha atividade só com a Duda. Tinha momentos que eu tinha atividade só com a Lolo. E tinha momentos que eu tinha atividade só com o Samuel. E tinha momentos que era atividade familiar. Né? Então, por exemplo, a Duda vai fazer aniversário e quer fazer a noite de pijama. Beleza. Eu e Samuel vamos para onde? Hotel. Ou na casa de alguém. Caso a gente não tinha parente nenhum lá na cidade, foi eu e Samuel para o hotel. E a casa ficou para Clarissa e para as meninas. Uma atividade delas. Beleza. Aí outras atividades que dava para juntar. Vamos fazer um piquenique sábado lá na Unesp, né? E vamos soltar pipa. Aí juntava todo mundo para dar princípio de valor de família, chegava lá, sempre tinha um cachorro perdido, aí dava água para o cachorro. Tal. Você está se ensinando crenças, valores, práticas, seja no contexto coletivo ou depois individualmente. Aí você identifica, como eu já te disse no ensino aqui, vou repetir hoje. Você precisa intencionalmente focar 5 áreas. Isso aqui é mínimo, tá? Tem gente que trata de 7, tem gente que trata de 10. Mas no mínimo 5 áreas. Na educação do seu filho. A questão educacional normal, que você tem que ensinar o seu filho a ler e escrever, a questão cognitiva, escola. Você pode usar o sistema escolar normal, você pode homeschooling ou uma escola, mas você tem que ensinar essa questão. Por isso, acabou que tem que saber ler, escrever, pensar, né? Essas questões e tal. Além disso, você tem que dar uma ideia esportiva, questão esportiva para eles é importante, você tem que tratar disso. Para ele aprender a perder, ganhar, como lidar com o primeiro lugar, como lidar com o segundo lugar, como lidar com o terceiro lugar. Né? E não é fácil, porque eles só querem ganhar. O esporte vai te dar isso. Né? Tem algumas cenas assim na minha cabeça, eu falo isso, eu lembro, pus as crianças pequenininhas na natação, primeira competição, né? Aí uma ficou em segunda, outra ficou em primeira, pronto, já tem uma crise ali. Mas você está ensinando ganhar, perder. Além disso, questão musical. Você tem que pôr o seu menino, nem se for para aprender flauta doce. Hã? A flauta o Márcio já deu para eles aí. Então, né? Pelo menos isso. Para ter uma iniciação musical, para ter uma noção de tempo, de respiração, né? Alguma coisa. Isso é importante. Você tem que focar isso. Se você é músico, faz isso em casa. E até por investimento, irmãos, eclesiástico. Por que investimento eclesiástico? Porque a igreja precisa de músicos. E você aprende de pequeno. Tá? Então, questão educacional, questão esportiva, musical, questão social. Você tem que inserir o seu filho num grupo. Na escola, mas já está na escola, já está na escola. Não, ele precisa ter um grupo de pertencimento. Que aqui entra a ideia da igreja.
com as mesmas crenças, mesmos valores, mesmas práticas. Você tem que dar um grupo para ele se sentir parte do grupo. Tem pai que põe no escoteiro, põe na Ios Clube, põe não sei na onde, mas você precisa dar um senso de clube, um senso de pertencimento, um senso de time. E o quinto, espiritual. Você tem que traçar um plano de ensino religioso e espiritual para o seu filho. Aí alguns ainda vão acrescentar a questão de inteligência emocional, né? A questão de atividades manuais. Você tem uma série de coisas. Você poderia, a questão cultural, você ensinar ele a mexer com coisa de casa, as meninas, né, aprender a fazer um crochê, aprender a fazer um bordado, aprender a costurar, aprender a pôr um botão. Porque a vida não é fácil, meu amigo. Se você tiver que pagar tudo para fazer, você está enrolado. Sua filha não aprendeu, e nem seu filho, inclusive, não aprendeu essas questões manuais, não sabe pôr um botão. Na hora que ele estiver no exército, ele vai ficar de guarda todo final de semana. Porque se o fardamento caiu o botão, já era. Né, Marcelo? Você tem que saber. Então, veja, é multidisciplinar. E a responsabilidade é de quem? Do pai. Mas eu não vou dar conta disso não. É por isso que você tem uma auxiliadora. Mas a função e a responsabilidade do papel é sua. Como auxiliadora você vai direcionar. Ótimo. Mas a responsabilidade da educação, do ensino, é do pai. Identificando aí a realidade de cada filho. E faz um plano, meu amigo. Se é com 5, se é com 6, se é com 7 áreas que você vai atuar, mas faça um plano. Pastor, o senhor fez isso? Eu fiz. Eu e a Clarice, nós sentamos, tá. O que nós vamos investir nas crianças? Isso, aquilo. Então tá bom. Questão educacional, questão da escola. Questão esportiva, fizeram natação quando era criança. Depois eu fiquei preocupado com a questão de segurança familiar, pus todo mundo para fazer karatê, né? Fizeram karatê, foram, sei lá até onde, competiram, piriri, pororó. Questão musical, Lolô, na questão de sopro, a Duda foi para o violoncelo e piano, o Samuel o violino. Os 3 sabem tocar. Questão cultural, curso, Lolô costura, a Duda fez aula de desenho em Matão ainda, quando era pequenininha, né? O Samuel com as questões manuais, artesanato, todos fizeram alguma coisa. Mutirão, quem que vinha junto? Os irmãos que acompanhavam aí, Samuel junto. Trocar lâmpada, chuveiro, uma tomada, inventar moda. Você precisa inventar moda. Nós vamos construir um pergolado. Para quê? Depois nós vamos destruir. É só para construir, para depois destruir. Não tem problema. Mas nós vamos construir. Aí a atividade que eu fiz com as meninas? Não, a atividade que eu fiz com o Samuel. Aí vai no meio do mato cortar bambu. Correr de abelha. Não, mas para que isso? Porque você está criando memórias, você está ensinando crenças, você está ensinando valores, você está ensinando prática. Vamos acampar só eu, a Lolô e o Samuel. Sem banheiro. Mas por que isso? Eu estou ensinando crenças, eu estou ensinando valores, eu estou ensinando práticas. Você tem que criar situações, irmãos. Porque, como eu já te disse, a presença dos filhos contigo tem prazo de validade. E passa muito rápido. Você sendo muito otimista, você tem 20 anos. Mas se você deixar para ensinar depois que passou dos 10, você já perdeu. Você tem que ensinar antes disso. Diácono Adilson. Fala só um pouco mais alto, por causa do ar.
Sim. 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 Perfeito. Você tem que trazer para perto. Ó, eu com esse corpício todo, Samuel, vou fazer uma bicicleta. Compramos 2 bicicletas. Vai morrer. Né? Tal. Mas houve um tempo, inclusive até falei, o Igor, o Adilson, o Márcio, eu, o Samuel, tal. E muitas vezes eu e ele sozinho, você criar momentos, tempo, juntos. É sua responsabilidade como pai promover situações assim. Além disso, dentro desse, eu falei 5, pode ser 6, pode ser 7, a questão social, né, de pertencimento. A ideia de levar, talvez, as crianças para conhecer um educandário, para conhecer um asilo. No meu caso, eu levei eles, nada mais, nada menos, para conhecer o continente africano e a realidade africana. Né? Você acha que isso gerou um impacto na visão de mundo dos meus filhos? Claro que gerou. E aí, tudo pequenininho, você fala assim, mas você tem que pensar nos seus filhos. Justamente, eu estou pensando, mas você vai levar as crianças? São meus filhos, né? É lógico, são meus filhos. Tem uma prática entre os missionários que eu não sou muito favorável, que é de os pais ir para o campo missionário e deixar os filhos numa escola para filhos de missionário. Isso é muito comum nas agências missionárias interdenominacionais. Tem um lado positivo isso aqui. Eu não vejo lado positivo nenhum. Filho tem que estar junto com o pai e com a mãe, pelo menos no período que é a responsabilidade do pai e da mãe. Os nossos filhos nós levávamos todo dia numa escola, numa cidade que ficava longe da nossa. Nós trabalhávamos numa aldeia, a 15 quilômetros da cidade, morávamos aqui e tínhamos mais uma cidade a 15, 20 quilômetros, que era a escola das crianças. Todo dia, meu amigo. Levava a escola, vinha, passava de novo, ia lá, trabalhava na aldeia, fazia a Clarice, fazia os atendimentos odontológicos, eu fazia o discipulado, fazia a parte de construção, tal. Chegava o horário, voltava tudo isso, pegava as crianças, trazia em casa, aí passava um tempo com as crianças, colocando valores, crenças, práticas. É temporário, irmãos. Você tem um tempo curto para ensinar tudo que você precisa ensinar. Se você não fizer esse planejamento, você já fez um planejamento. Eu não lembro quem fala, acho que é Benjamin Franklin que diz: toda a falta de planejamento já é um planejamento para o fracasso. Isso dentro da área da administração, você tem isso aí como um lema. A falta de planejamento já é um planejamento para o fracasso. Mas já é um planejamento. O que você planejou? Nada. Tudo bem, é o planejamento dele. A chance de dar errado vai ser muito maior. Então planeje, é sua função como pai ser a fonte de ensino. E já caminhando aqui para outro ponto que a gente termina hoje, a disciplina. Criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. E aqui a disciplina é aquela ideia dos seus limites. Se você ficar mudando para cada situações idênticas, você aplicar sanções diferentes, isso não é disciplina, isso vai dar raiva. Você tem que ser coerente no seu ensino. A sua disciplina tem que ser padrão. Por isso que você tem que ter critérios. Perfeito, acho que a gente pode tratar disso agora. Sim. Sim.
Sim. Sim. Aí, na verdade, você volta lá no primeiro ponto, liderança. Para quem está acompanhando a internet, né, o pessoal fala, cadê a sua mãe, né? A mãe do Richard reclama, vai, pastor, o pessoal fala, a gente não escuta na transmissão, a gente fica, o que ele falou? O que ele falou? Então, respondendo, é a questão de quando o pai dá uma ordem, aí a criança vai para a mãe pega e dá outra ordem. Aí a mãe deixou. Né? Isso já demonstra que não está faltando liderança e que está faltando conversa. Né? Isso você tem que conversar antes com a esposa. Falou, é o seguinte, qualquer ordem minha é respeitada. Se eu tiver errado, depois você chega no quarto e fala assim, você errou. Nunca na frente da criança. Chegou, você errou. Acho que você pesou demais. Acho que você colocou um peso a mais na cabeça dele, vai ser difícil isso. Tá, aí vocês pensam juntos, aí se for o caso, o pai volta lá e fala assim, eu estive pensando, eu vou amenizar um pouco a sua pena por graça. Você sabe o que é graça? É algo que você não merece. Mas por graça, da mesma forma que o Pai Celeste, aí a relação, foi gracioso comigo, eu vou ser gracioso contigo. Tá bom? Então, em vez de 15 dias sem televisão, você vai ficar 14. Tudo bem. Mas a conversa foi no privado, você é mulher. Se o pai chegou, você vai ficar 15 dias de televisão. Aí a mãe fala, não, vai ficar não, porque isso é muito velho, vai ficar 13. Aí já quebrou, já mostrou que você não tem a liderança. Já mostrou que você não é a base do ensino. E muito menos da disciplina. O que vai acontecer? Você vai colher um fruto amargo desse negócio. A esposa está lá para auxiliar, não para desautorizar. E aí a figura do pai é a mesma coisa. A mãe chega e fala assim, fulano, vai lavar louça. Aí a fulana chega assim, pai, não sei o quê, posso jogar videogame? Pode. Aí a mãe fala, mas por que você está jogando videogame? Eu não falei que era para você lavar louça? Não, mas o pai deixou. O que o pai tem que fazer numa situação dessa? Opa, a mãe tinha dado uma ordem? E você veio falar para mim, mesmo sabendo que a sua mãe te deu uma ordem? Você está louco, rapaz? Você é maluco? Você caiu do berço? Se a sua mãe te falou um negócio, isso é lei, cara. Desliga essa porcaria agora e vai fazer o que sua mãe mandou. E nunca mais faz um negócio desse. Treme. Então, você referendou a autoridade para sua esposa. Chega no final do dia, a mulher fala assim, fulano, hora de tomar banho. Aí você vê que o cara começa a dar... Ah, mãe, o que você falou? Já fui. Pronto. Você vai referendar a autoridade para a mãe. Você vai... Como que você falou para minha esposa? O que você falou para minha mulher? Eu falei para a mãe, não. Antes dela ser sua mãe, ela é minha esposa. O que você falou para minha mulher? Você está doido, rapaz? Falar um negócio desse para minha mulher? O que está acontecendo aqui em casa? Vai lá pedir perdão para minha esposa agora. E vai fazer o que ela está mandando você fazer. Porque na minha ausência aqui, quem manda nessa casa é ela. Se você quiser mandar em alguma coisa, Gênesis 2:24 para você. Deixa o homem pai e mãe e vai fazer a sua. Ai, pastor, mas o senhor está sendo muito duro. Okay. A figura do pai não é para ser Clodovil, meu amigo. Figura do pai é para ser o sargentão, para pôr ordem no quartel. Porque senão vai sair dos trilhos. Então o marido referenda a autoridade para a mãe, e se a mãe descumpre, né, ou desfaz a autoridade, você chama a mulher primeiro e fala, você nunca mais fala um negócio desse, hein? Porque se você não fizer isso lá no começo, sabe o que vai acontecer? Quando a menina fizer 18 anos e quiser trazer o namorado para casa,
e o pai não deixasse, a mãe vai fugir com a menina, que é a história que eu estou te contando. Aí, por que o cara está sofrendo agora? Porque ele não tratou lá no começo. A mãe tem que referendar o pai. Mesmo se o pai der uma ordem que a mãe acha que foi pesada. É a mesma coisa. Então, se a mãe acha que o pai chega para o pai, e aí não é a mãe que chega lá para fazer graça. Falei com o pai, caiu de 15 dias para 14, já tá bom, né? Não. Não é a vez da mãe fazer graça em cima do negócio, porque nós não somos católicos e nós não acreditamos na intercessão da mãe. Tudo bem? Então é o pai que tem que chegar, e aí se tiver que mudar, amenizar a ordem, o pai falou, olha, até conversamos e nós estamos mudando aí a pena, sendo gracioso com você, nós vamos mudar de 15 para 14, ou de 15 para 10, aí você define qual que vai ser lá, o que tem que ser, e aí combina com a mulher para ficar o negócio redondinho. É sua responsabilidade, é o pai que tem que ser o maestro do negócio. Juliano. Isso. Né? Você tem que reforçar a autoridade. Se você não reforçar a autoridade, já era. Eu costumo falar o seguinte, em relação à questão da mãe, né? Você que é pai de menina, eu sei que pai de menina é difícil você pensar na questão, minha princesa vai casar, como que vai ser, que não seja um Juninho na vida, não o nosso, né? Porque o nosso aqui é gente boa, né? Mas essa figura hipotética aqui que a gente fala, né? Você fica preocupado com quem que a filha vai casar, tem pai que não quer nem que a filha case, né? Como diz a valsa para a menininha lá do Toquinho, né? Que eu gosto muito daquela música. Menininha, menininha, eu só quero que você fique a 3 palmos do chão, né? Não cresça não, né? Então, a figura paterna sempre tem esse quê a mais com a menina e tal, não sei o quê. Mas a melhor coisa que você pode fazer na educação das suas meninas é pensar em facilitar a vida para o seu genro. É sério. Se você mimar a sua filha, a chance dela divorciar vai ser maior. Porque o cara não vai dar conta de continuar mimando ela do jeito que você mimou. O mimo do pai pode ser a desgraça da história da menina lá na frente, porque ela não vai aceitar o marido não mimando ela igual o pai. Mas meu pai fazia isso. Mas meu pai fazia... Casa com seu pai, então. Não vou dar conta. Meu pai nunca deixou faltar isso aqui em casa. Aí, quer dizer, joga o cara lá no... Humilha o cara, desrespeita o cara. O que vai acontecer? Divórcio. É só questão de tempo. Pode escrever. Se você ama sua filha e quer ver ela feliz, você tem que... Eu sei que isso é difícil, cara. Mas você tem que facilitar a vida do seu futuro genro. Você tem que preparar ela para ser uma auxiliadora do cara. Você tem que apoiar o seu marido, hein? Por isso você escolha bem. A questão da escolha, você vai bater firme e colocado. Mas depois que escolheu, casou, isso aí, eu vou facilitar a vida desse miserável. Afinal de contas, vai ser o pai dos meus netos. E vai vir tudo com a cara dele ainda. O pior é isso. Mas eu vou amar. É feinho, mas eu vou amar. Porque é meu neto. Não é assim? Então, irmãos, eu tenho que pensar nessa estrutura não só do meu umbigo, mas a minha estrutura familiar. E é responsabilidade do homem fazer isso. Tudo bem?